formas, igual la presentación está tiene también algunas partes en inglés. Lo que voy a hablar un poquito ahora es sobre los impactos sociales y políticos de las hidroeléctricas después de la inundación, ¿no? Referente a la inundación que hubo en el 2014 en Bolivia, que fue una parte muy importante y que realmente afectó mucho a las comunidades que se encuentran en la ribera de los ríos del área del Mamoré, Beni y del Madera en el lado de Bolivia. Entonces, antes de comenzar, simplemente para dar un pequeño contexto, cabe recalcar que todas estas megas infraestructuras están relacionadas a lo que es la iniciativa para la integración de la infraestructura regional sudamericana, que es lo del IRSA, ¿no? Que tiene diferentes ejes y uno de esos ejes está completamente ligado a lo que es la parte de la cuenca del río Madera. Acá nosotros podemos ver que IRSA tiene 10 diferentes ejes y dentro de lo que es Bolivia comprenden 5 ejes con 323 proyectos que están dentro de todo eso. Y así vamos un poquito haciendo zoom en lo que es Latinoamérica. Vemos que hay un eje con 25 proyectos, que es el eje de Perú, Brasil y Bolivia, que está justamente relacionado con el corredor fluvial Madera, Madre de Dios y Beni, que cuenta con 9 proyectos. Dentro de ese corredor norte tenemos lo que son las hidroeléctricas que ya están funcionando en el lado brasilero, en el Madera, en el lado brasilero, que son Jirau y Santo Antonio. También está contemplada la hidroeléctrica binacional, que está ahorita con el nombre de Riberau, pero todavía no se sabe si va a cambiar o no, o si se va a hacer o no. Y la hidroeléctrica también de Cachuela Esperanza y Valle y Chapete, que eso está netamente en el territorio boliviano. El propósito principal de esto es hacer una consolidación internacional donde se pueda ver una interacción en ejes camineros, tanto también para importación y exportación, tanto de energía como también de otras cosas como por ejemplo la castaña o la goma o algún otro producto del bosque. Acá un poquito igual así bien rapidito, decir que el río Madera nace en la confluencia entre lo que es acá el río Beni y el río Mamoré en Bolivia, y ahí empieza ya a nacer de forma binacional lo que es el río Madera, ¿no? Para después juntarse con el río Abuna acá y ya entrar directamente en territorio brasilero. Entonces, un poquito también, que esta parte ya varios de nosotros ya la conocemos, esto del complejo de la cuenca del río Madera, donde tenemos las 2 hidroeléctricas que ya están en funcionamiento, Santo Antonio y Jirau. Acá está la Riberao Guayaramirín, que es la que va a ser la binacional, y la de Cachuela Esperanza, ¿no? Actualmente la situación de la represa binacional se encuentra haciendo el inventario hidrológico, que justamente es para ver el potencial hidráulico que se tiene a lo largo de estos ríos. Ese estudio está comprendiendo todo lo que es el río Abuna, parte del río Mamoré, parte del río Beni y el río Madera también. Este inventario se lo está haciendo en parcería entre Bolivia y Brasil, pero es Brasil el que está llevando las riendas del estudio, tomando en cuenta que tiene más avanzada la metodología en cuanto a lo que son los inventarios. El inventario ya debería haber sido presentado el año pasado en noviembre, sin embargo, hasta ahora no se tienen los resultados. Entonces, ¿qué es lo que viene pasando? Desde que hubo la inundación en el 2014 y afectó bastante el territorio, entonces hay varios estudios y también varias aproximaciones que sugieren que varios de los efectos negativos que vivieron las comunidades fueron exacerbados por la construcción de la represa Jirau. Entonces, tenemos varios estudios que nos apuntan hacia eso. Sin embargo, porque no se tienen estudios un poco más certeros en cuanto a las elevaciones y a la sedimentación del río Madera en la parte boliviana, es que el gobierno de Bolivia no ha podido hacer un caso consistente en contra del gobierno de Brasil para realmente decir cuál ha sido el nivel de afectación a las comunidades. Sin embargo, acá podemos ver nosotros en cómo se reflejaba en la prensa en esa época,
Por ejemplo, dice Bolivia, fueron 2 represas brasileñas causas de las inundaciones en el Beni. Entonces, varias instituciones, como por ejemplo Fonabosque y algunas otras ONGs de Bolivia, estuvieron haciendo varios estudios, levantando datos para realmente ver cuál había sido el nivel de afectación. Y por otra parte también incluso investigadores brasileros, acá Novoa nos pone esto en uno de sus informes, dice el gobierno de Brasil aplicó la línea de negar los efectos transfronterizos de las 2 represas y en lugar de discutir sobre las incertidumbres del proyecto, para investigar los impactos no previstos, centró el debate en la colaboración técnico, operativa y financiera para la construcción de las represas Riberao y Cachuela Esperanza, garantizando la compra de excedentes de energía y no utilizadas por Bolivia. Entonces, el gobierno de Brasil, en vez de decir, bueno, vamos a realmente hacer un estudio profundo y ver cuáles han sido los impactos que se han causado sobre el territorio boliviano, prefiere agarrar y decir, bueno, vamos a nosotros a apoyar económicamente a la construcción de una represa binacional y también de una represa, la de Cachuela Esperanza, que está en territorio boliviano. El gobierno de Bolivia ha estado como que a favor y en contra, para adelante y para atrás, pero no ha habido una política clara a este respecto. Y acá, bueno, un poco ya avanzando ya en el tiempo, dice, a pesar de las inundaciones del 2014, Brasil negocia con Bolivia acuerdo energético en el norte amazónico. No, entonces esta situación sigue avanzando sin tomar en cuenta un poco lo que lo que realmente pudo haber pasado en esa época, ¿no? Todo dentro de lo que es la parte política y económica binacional entre ambos países. Pero ¿qué es lo que pasa a nivel local? ¿Cómo la gente que vive en esos pueblos que han sido afectados, cómo ven realmente esta situación? Entonces, el año pasado nosotros ingresamos a 4 comunidades. En este mapa ustedes pueden ver, aquí está el Carmen, Cachuela Mamoré, Cachuela Esperanza y Villavella. Les recuerdo, este es el río Mamoré, este es el río Beni, y aquí es donde nace el río Madera, en el lado boliviano. ¿Sí? Aquí es la binacional, supuestamente donde la quieren poner, y aquí Cachuela Esperanza. Entonces nosotros ingresamos a esas comunidades porque fueron las comunidades que más se vieron afectadas en el 2014, para un poquito ver la percepción, qué percepción ellos tenían de acuerdo a los impactos que habían sufrido en 2014 y cómo están hasta el momento. Entonces, acá solamente les voy a hablar sobre una parte de la investigación, que es el mapeo participativo que se hizo. En este mapeo participativo lo que hicimos fue primero identificar puntos de referencia antes del 2014 y después del 2014 en sus comunidades y después hacer una identificación de los medios de vida. Entonces acá ustedes pueden ver en estos mapas cómo es que ellos dentro de su imaginario, cómo ellos recordaban cómo era su comunidad antes del 2014, en este mapa de acá, y cómo es después del 2014. Entonces, claramente acá nosotros podemos ver cómo en el caso de del barrio El Carmen, que es una parte urbana, cómo antes tenían más espacios verdes, tenían huertas, ¿no es cierto? O sea, tenían como una parte más natural, ¿no? Y acá en el después del 2014 vemos que toda la parte de las huertas y toda la parte de las plantas pues ya no existe, porque obviamente toda esta parte en el 2014 quedó bajo el agua. El nivel del agua llegó hasta la altura de los techos de las casas, ¿no? Entonces obviamente el agua arrasó con todo y después no hubo una recuperación de los suelos o una recuperación de la biodiversidad en esa área. Y aquí participaron 32 personas para elaborar este mapa. En el caso de la comunidad Cachuela Esperanza, tuvimos 50 participantes y acá también nosotros podemos ver en el mapeo participativo antes del 2014 y después del 2014. Recordemos que el punto de inflexión acá es la inundación, ¿no? Entonces, acá una parte que más nos llamó la atención, bueno, este está como que volcado atrás arriba, ¿no? Es esta parte de acá del camino, si ustedes ven después del 2014, que vendría siendo esta parte de este puentecito, antes del 2014, toda esta parte está siendo
carcomida o siendo llevada por el agua, ¿no? Entonces eso representa un peligro bien grande para la población, especialmente para los niños y las escuelas que se encuentran alrededor, porque después de que hubo la inundación, entonces se llevó toda la vegetación que sostenía con las raíces a la tierra acá, y entonces acá cada vez el agua se está llevando más la tierra, causando que haya una pérdida de territorio, ¿no? Y también acá muchas de las casas han tenido que retirarse y han tenido que mudarse para otro lado porque pues obviamente las casas han sido llevadas por el agua, ¿no? Y es muy peligroso vivir a orillas del río. En el caso de la comunidad Cachuela Mamoré, con 28 participantes, acá también es interesante ver cómo antes del 2014 igual era, ¿no? Como más verde, como era todo más natural. Ellos tenían acá muchos sistemas agroforestales, especialmente temas de plátano, de banana, cítricos, yuca. Y acá en el 2014 claramente vemos que ya está como más urbanizado, ¿no? Ellos han perdido y no han logrado recuperar los medios de vida referidos a lo que es plátano, referidos a lo que es... Los sistemas agroforestales no los han podido recuperar completamente. Y eso obviamente ha causado pérdidas económicas muy grandes, ¿no? En la comunidad Villabella, con 12 participantes, acá igual podemos ver algunas diferencias, ¿no? Entre el antes y el después, básicamente en esta área tenían muchos castañales y después, obviamente, la castaña cuando se encuentra sumergida se pudre, entonces ya no deja, o sea, ya deja de producir. Y es importante recordar que toda esta zona vive mucho de la exportación de la castaña, ¿no? Entonces, en la época de la inundación hubo una afectación muy grande en lo que es la producción de árboles de castaña, porque la mayoría se pudrieron. Sin embargo, esta comunidad de Villabella es particular, porque de las 4 comunidades, esta es la que, digamos, estaría más afectada, porque es Río Beni, Río Mamoré y el Río Madera, y prácticamente la hidroeléctrica estaría por aquí arribita. Pero ellos están en la mayoría de acuerdo en que haya que pongan la hidroeléctrica, porque ellos dicen que varios de ellos trabajan en el Brasil y allá los brasileros han sido compensados, han recibido casas, han recibido trabajo, y entonces ellos quieren lo mismo para su comunidad, porque dicen que han sido olvidados por el gobierno de turno y entonces ellos sí necesitan tener ese cambio de vida y que los trasladen a otro lado y les hagan escuelas y les pongan casas y no les importa perder, digamos, dejar de ser pescadores, ¿no? Entonces es una situación completamente diferente a la que hemos encontrado en las otras comunidades respecto a la percepción sobre la construcción de la hidroeléctrica binacional acá. Entonces, un poquito ya hablando sobre las conclusiones, podemos decir que dentro de la perspectiva y el imaginario de los pobladores, las 4 comunidades de la represa piensan que la represa Jirau sí exacerbó los efectos negativos de la inundación, haciendo que esta sea mucho más fuerte en los años anteriores. Las pérdidas económicas fueron considerables, tomando en cuenta que la producción especialmente de plátano, guineo, cítricos y yuca se vieron seriamente afectados y hasta el momento no han podido recuperar. Muchos han tenido que emigrar a la ciudad. En el área más urbana, los efectos más fuertes han sido la desvalorización de los terrenos de las casas que se encuentran a la orilla de los ríos y también las pérdidas de puestos de comercio como las tiendas de barrio y abarrotes, que los dueños de eso han perdido completamente todo. Los pobladores consideran que si la represa binacional se construye, los impactos sobre los medios de vida serán aún mayores que los que ya han estado sintiendo en los últimos años. Y lamentablemente la posición del gobierno de Bolivia en cuanto a la construcción de la represa binacional no es clara, porque de repente dice que sí, después dice que no, y después empieza con un estudio, el estudio que se está haciendo actualmente, pero sin embargo no hay una socialización adecuada de los impactos socioeconómicos y ambientales que va a conllevar para las comunidades locales, ¿no? Entonces se ve que no hay una posición clara ni una difusión clara acerca de lo que realmente va a pasar en la zona. Entonces hay mucha incertidumbre por parte de los comunarios, de las personas que están allá, ¿no? Bueno, acá yo lo puse un poquito en inglés para las personas que después tengan un poquito más de tiempo. El tiempo ya se me está yendo.
bueno, pues gracias por su atención. Yo quiero dar un agradecimiento a OCMA, que es la Organización Comunal de la Mujer Amazónica, que ellos son nuestros partners allá y son los que nos han colaborado mucho en lo que es la logística y la entrada a las 4 comunidades, ya que ellos vienen trabajando en eso hace muchos años. Bueno, muchísimas gracias. Marlis, muitíssimas graças. Marlis, obrigada por ter sido tão precisa nos seus 15 minutos. Foi excelente a tua exposição, né? E eu queria reforçar o que eu coloquei para quem entrou depois no grupo, na apresentação, para que deixe suas perguntas ao final, depois das 3 exposições. Então, a gente vai abrir alguns minutos para que vocês possam fazer perguntas, então, para a Marlis. Obrigada novamente, Marlis. Podemos passar para a Ali ou passamos para a Muniz? Ali? I think I fixed my problem. Let me try. Yes? Yes. Okay. Você vai falar em inglês? Yes, that's okay. My slides are in Portuguese. Ok. Está perfeito. Teremos 3 línguas hoje. Yes, we're very multilingual today. Okay, can you see it? Sim, podemos ver, só põe na tela cheia, sim. Okay. Yeah, so my name is Ali. I'm from the Department of Geography here at the University of Florida. And I'm going to be presenting on a part of my research today, which is what I'm calling green governance in practice, conflict and contradiction in the development of hydropower, sustainable hydropower in the Amazon. And so what I'm really trying to do is like problematize this idea of sustainable hydropower and connect what's happening in places where it's being developed to the global climate change governance regime. And so making these local connections to things that are happening on a more global level. So briefly, I'll just go over this context of hydropower development in the context of climate change. Talk a little bit about what I consider to be green governance. Introduce the case study, which is the Santo Antonio and Jirau dams. And my guiding questions and asking in this part of my research, the bit about the methodology, the results, and then where I am in terms of analysis and conclusions. And so really what I'm trying to do is identify some of the tools of green governance that are taking place or that are a part of this sustainable hydropower development. And so in terms of hydropower development globally, we see an increase, not just in Brazil, but in many places. So you can see from this article by Zarfel and colleagues that the amount of dams to be constructed in the near future they're estimating that it will increase drastically in the coming decades. You can also see in this second graph from the World Energy Council, the steady increase of hydropower generation globally. There was a bit of a stagnation in the early 2000s. This is right after the World Commission on Dams report was released. And there was some declining financing for hydropower and a lot of questions about water scarcity and what the future of hydropower might look like in terms of climate change. But you can see after that it comes back and it begins to increase, and it's expected to continue that trend. So hydropower and understanding the way that hydropower is governed is important, not just in terms of Brazil, but on a much broader scale. So it's happening principally in tropical regions, so across the Amazon, in the Congo Basin, in the Mekong Basin, also in India, across China. And part of this stems from support of hydropower as a climate change mitigation technology. So through the Clean Development Mechanism, which was established as one of the three flexible mechanisms of the Kyoto Protocol in 1997, it was made an appropriate technology for governments to receive financing in support of the development of hydropower projects, which is considered to be clean, green, sustainable, and most importantly, low carbon. And so basically what it does is it tries to decouple emissions from economic growth in this win-win model. Brazil is a very important architect of the Clean Development Mechanism, and they're very important in getting dams to be included as a technology
This is different, for example, than the case of the European Union emissions trading scheme, which does not allow credits from large-scale hydropower. So this is a very contested issue still. And so all of these projects, including hydropower, basically produce certified emissions reductions that can then be sold on a global carbon market. And so hydropower makes up a really important part of the clean development mechanism as a climate change technology. It's more than a quarter of all project types globally. In Brazil, that's the big blue section you can see in that graph. And then this is very representative in Brazil as well, where it's a little over a quarter of all project types. That's the orange in the pie graph in the second one. And so this is just a map of hydropower projects that are certified clean development mechanism projects in Brazil. You can see the 4 largest are the red triangles and the one orange one up top. They're all in the Amazon. And they make up about 25% of all clean development projects globally. So a lot of research thus far has shown that their sustainable development benefits in terms of being clean and green projects are very questionable, and in many cases result in very negative impacts for many of the places in the communities where these projects are being constructed. So in Brazil, there's about 173 large and small clean development mechanism hydropower projects. About half of them are considered to be large. And so the way that this has taken place is through some very distinct changes in the way that hydropower is governed. So clean development mechanism projects are usually based on run-of-river dams. So these are dams that have smaller reservoirs. A lot of these projects have much stricter financing requirements, so certain standards they have to meet in order to get finance in terms of mitigating social and environmental impacts. There's stricter regulations, and then participatory approaches to dealing with governing these impacts. And so Santo Antonio and Jirau are a really good example of asking questions, or a really good way to ask questions about what this looks like in practice. So they're both large-scale dams, both recently completed their construction. They began generating carbon credits in 2013 and 2014 respectively, and they're both cumulatively slated to offset around 11 million tons of carbon dioxide equivalent through 2020, through the course of their certification as clean development mechanism projects. And so they were also evaluated by the Hydropower Sustainability Assessment Protocol, and they both received pretty high marks. Santo Antonio got the award for #1 in sustainability. Jirau also got pretty high marks, and even in their assessment, they noted that in terms of resettlement, which is one of the big social issues in terms of dam impacts, there was a significant gap, but that gap was due to failing to track people who they had given credits to be resettled. So it wasn't the actual resettlement process itself, it was failing to track certain segments of that population to see how they were doing. So what you see is a very positive picture in terms of how these dams are being assessed, the carbon credits that they're being awarded, the way that they're being publicly talked about and understood, and what's actually happening on the ground. Because as my study will show, there's a lot of very negative impacts that are not reflected in these reports. And so what I did was identified 3 fundamental disconnects that are taking place in terms of how dams are a part of this global climate change mitigation scheme and what's actually happening on the ground. And so what you have is a very distinct disconnect between the impacts that are expected and planned for and then what actually happens. A disconnect between those impacts that are taking place and then how they are recognized by both the government and the project developer. And then a third disconnect between how those impacts are actually evaluated and what's actually happening. And so how is it that you have these very differing stories? One very positive, winning awards in terms of sustainability, and then very problematic impacts taking place on the ground. And I'll just go through this very quickly. In terms of governance, pretty much everything through all stages, pre-construction, construction, and post-construction, go back to the environmental licensing process. And so there are some very important documents, the EIA-RIMA, the PBA, that kind of guide this process throughout. And so impacts at every stage go back to these documents and kind of guide how impacts should be being governed. They're very clear programs set out
to deal with impacts, both in terms of the environment and social impacts, and for certain groups of people who are expected to be impacted, such as fishermen. And so the guiding questions of my study and trying to understand these big disconnects between what's happening or how dams are being employed as a climate change mitigation technology, and then the very problematic reality on the ground, was trying to understand how does this green governance of sustainable hydropower happen in practice? How is it functioning? And then is it sufficient to actually maintain river-dependent communities? And so basically in 3 different communities I asked, what impacts are they facing? How are those being governed, and what are the results? And so I did an ethnographic study of green governance from 2013 to 2019. I did a lot of semi-structured interviews in 3 different communities, Joana d'Arc, São Domingos, and Abuna. And so they were differently impacted communities. Some were directly impacted, others were indirectly impacted. And so I did semi-structured interviews with those communities, their leaders, social movements, different non-governmental organizations, different representatives of the government that were implicated in the governance of these impacts. And then of course complemented with participatory observation in different community meetings, at protests, negotiations, and meetings about the governance of impacts. And so what I'm going to share with you today is just one community of the 3, and that's the community of Abuna. And so I did interviews with the fishermen of this community. They're impacted by the Jirau Dam. And so once again, I was just asking what impacts are the fishermen facing, how are those impacts governed, and what are the results? And so in terms of impact, there's definitely a decline in livelihood. In many aspects, they're spending much more time fishing, catching much fewer fish, going out for 1 to 3 days. Instead of 1 to 3 days, they're going out from 7 to 15 days, so spending much more time out, coming back with much fewer fish, sometimes not even with enough to cover the gas and the ice that it took to get out in the first place. There's been a change in the species that they're catching. Mosquitoes have become a real issue. The quality of water has become a real issue. A lot of people are being forced into different activities such as gold mining. There's been sedimentation of different parts of the river, so it's blocking access to places that do still have fish. And then of course the flood of 2014, which technically was not related to the dams in terms of official discourse, but it compounded a lot of these impacts that were already taking place in many of these communities up and down the Madeira. So there's also a lot of uncertainty about the future. There's the possibility of resettlement that comes up occasionally, and so a lot of people are really worried and just don't know what the future holds for them, and there aren't a lot of answers. And so basically there's an inability for this group of people to sustain themselves with fishing as fisher people. And those impacts are being governed in many different ways. There's a working group on fish, there's a monitoring program that has been set up. There's the sub-program for support to fishing activities. There's a group of to deal with different social issues in the community. And so there are mechanisms in place to deal with some of these issues, only the results are not so great. So in terms of the monitoring, there's really irregular participation in the process of monitoring. There is a identified decline in the quality of the monitoring. It was at first done through a group at UNIR, and people were very happy with that. When it was transferred to a third-party company, there is a noted decline in the way that the monitoring was taking place. There's insufficient access to the data that's actually being produced, and they're the ones that are helping to produce it, and they can't access those data. There's a lack of useful details in that data. For example, it's not individuated by species. And the data, really importantly, doesn't reflect the reality that they actually live day to day. And finally, one of the most common issues is that there have been so many meetings to deal with these issues and yet no results. So over a period of many years, there have been efforts to deal with these things and yet no solutions. And of course, in line with some of Professora Doria's findings, there's an invisibility of certain groups such as the fishermen of Abuna throughout the process of governance.
And so what I've done is try to take these impacts, and this is a very simplified visualization, but try to take these impacts, the different governance mechanisms that are in place to deal with them, and try to understand how they interact with each other to shape the governance in the way that it's taking place in Abuna. And one of the interesting things is that there's a lot of things that don't actually have to do directly with the dams that have really compounded the impacts that they're facing. So for example, with the management of Pirarucu and not being allowed to fish those fish which they actually have access to, the extension of the national park Mapinguari, which actually happened in 2010, but they really only started monitoring it last year. And so this has cut off a lot of access to places where there are still an abundance of fish. And so there's these different issues that are coming out as time goes by that the governance mechanisms in place were not set up to deal with. And there are some environmental events such as the flood, the changes in the quality of the resources that are not only difficult to connect to the governance mechanisms. For example, the flood, Ela já viu, Carol. So the flood technically isn't related to the dams in the official discourse. And so this is a mechanism that the company has used to avoid dealing with a lot of those impacts that are associated with the flood itself, but also compounded the already existing impacts. And so what you see is these different events that are taking place, the actual governance that's in place to deal with the dams, and then other public policies that are coming in. And all three of these things are interacting to produce this very complex situation in which people are left without ways to sustain themselves and their families. And just as an example, this is also what I'm doing in the other communities. So the impacts in Joana d'Arc were very different. Mosquitoes and water were also very important factors in the day-to-day functioning of the community, as well as the flood. But there were also a lot of different issues like the closing of schools, the closing of health posts, a lack of maintenance of the roads. So it was really difficult for people to get to and from the city and to get their produce to market. And it's to the end of the community to Porto Velho, it's about 4 hours, depending on the state of the roads. So that's very significant. No technical assistance, the changing water table. So there's a lot of different factors. But what you see is the governance mechanisms act in many of the same ways, so that there are no solutions still being found. And so dealing with all of these, what I've been trying to do is systematize the different ways that these impacts are dealt with or not dealt with in reality into what I'm calling a toolbox of green governance. And so based on different things like the way that certain classifications are made or criterias are set out, such as the criteria to be considered a fisherman, or your experience as a impacted person or a non-impacted person, or geographically where you are located in terms if you're in the area of impact or direct impact. All of these things have a very significant impact on the way that you are allowed to, the way that grievances can be dealt with in terms of impacts. There's also the lack of responsibility or pushing responsibility, throwing it from one institution to another. So usually between some aspect of the government and the project developer. There are different ways that in terms of temporality these are being dealt with. The evaluations that were very positive were done in 2013 and 2014. And so many of the impacts weren't yet felt. And so basically the dams were being graded on many impacts that had yet to take place. And then of course these evolving public policies that begin to interact. And so basically one of the conclusions that I have come to is that in terms of green governance, it really functions through these different things that are set up, the mechanism specifically set up to deal with impacts, allows dams to continue functioning and to continue in the frame of being sustainable because they have these mechanisms set up. Whether or not they're working isn't what actually is being assessed in terms of being granted carbon credits, in terms of being evaluated by the Hydropower Sustainability Assessment Protocol. And so in terms of temporality and scale and the geography and the spaces that are being created by sustainable hydropower,
these two stories are allowed to coexist very contradictorily. And it's exactly through green governance that this happens. So on the one hand, you have communities impacted, solutions not being found. And on the other hand, you have this very different positive story that's being told at a different scale. And that's it. That's where I'm at right now in my analysis. Thank you, everybody, for your time. And I really want to say thank you to the communities that participated in this study, and of course, the professors at UNIR that supported me during this research. Yep, that's it. Thank you, Sally, for your presentation. Obrigada, Ali, por sua apresentação. Eu me identifico pessoalmente, né, com o que foi apresentado, porque é o que nós estamos vendo constantemente nas comunidades aqui com os pescadores. Bom, vamos então deixar as perguntas para o final, as perguntas da Ali. E vamos passar então agora para a nossa terceira convidada, a Moniz. Moniz, está pronta para compartilhar a sua tela? Estou sim. Ok. Vamos lá. Tem uma outra... Isso, agora vai. Estamos vendo você por enquanto. Meu Deus, e aí? Tá. Compartilhou? Ainda não. Só para lembrar você que quando estiver próximo de 2 minutos, eu levanto um papelzinho aqui. Maravilha. Se você enxergar, é bom deixa eu ver onde é que você está. Ah, tá. Tudo bem, já vou te deixar aqui. Bom, eu sou a Monize, eu sou comunicadora social, né, jornalista, doutora em ciência do ambiente. Essa apresentação vai versar sobre um dos itens que eu trabalhei na minha tese, né, que já foi defendida na Universidade Federal do Tocantins, tá? E versa exatamente sobre a questão das narrativas de violência e violação dos direitos humanos sofridas no contexto de construção da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, Amazônia brasileira. Deixa eu ver aqui para cá. Isso. Eu trabalho especificamente com bordados tridimensionais coloridos, né, que essas mulheres se organizaram através do movimento social, que é o movimento de atingidos por barragem. Elas bordam nessas telas tridimensionais toda a violência e vilipêndio da dignidade humana que elas vêm sofrendo em contextos de construção de barragem no Brasil inteiro. A minha pesquisa versa especificamente, fez uma análise especificamente sobre a questão de Belo Monte, né? Então, dentre essas violações, existem algumas violações que eu tratei na tese. Eu vou trabalhar só nessa apresentação sobre a quebra de laços de vizinhança, né? As consequências da ocupação dos territórios coloniais pelo neoliberalismo e pelo avanço do capital é sentido pelas comunidades locais, né, pelas pessoas que têm que abrir mão de seu território, seu modo de vida, de várias formas e em várias medidas e escalas, né? Então, não apenas o território físico ele padece pela exploração e o vilipêndio, mas também o corpo dessas comunidades afetadas. A minha análise ela tem uma especial preocupação com essa questão do corpo, né, por se tratar de boa parte dessa violência e dessa exploração versa sobre o corpo de meninas e mulheres, porque se trata de exploração sexual, né? Nesse debate aqui, nessa apresentação, eu não vou falar sobre isso, mas a tese ela tem uma especial atenção com relação ao corpo. Só para a gente entender um pouco do que se trata, do que a gente está falando, né, eu trouxe aqui alguns dados rápidos sobre Belo Monte. Então, a usina é um dos maiores empreendimentos do PAC, né, que é um conjunto de políticas econômicas, né, planejadas, que o seu maior objetivo foi acelerar o crescimento econômico do Brasil. Bom, em 2015, o IBAMA emitiu, então, a licença de operação, permitindo o início do enchimento do reservatório. Esses marcos legais, esses marcos temporais, eles são importantes porque a gente vai perceber como isso se choca com, por exemplo, o aumento do nível de violência na cidade de Altamira, tá?
E no segundo balanço do PAC, afirmava que 5.421 famílias viviam em áreas alagáveis do rio Xingu, que eram os conhecidos baixões. No segundo balanço, constava que essas pessoas viviam sem qualquer infraestrutura sanitária, né? E já, aí então, em 2005, apresentavam-se reassentadas em 5 novos bairros, com água, esgoto tratado, pavimentação, iluminação, equipamentos sociais e de lazer. Bom, agora a gente vai ver o que a comunidade, o que essas pessoas, o que essas mulheres, mais especificamente, elas percebem em relação a esse deslocamento forçado, né, e a própria construção da hidrelétrica. Muito recentemente, em novembro de 2019, a última turbina de Belo Monte ela entrou em operação, né, e hoje ela consta com uma capacidade instalada aí de 11.233 megawatts. Aqui, o plano de atendimento à população atingida, publicado no PBA da empresa, ele faz o seguinte, faz referências aos manuais de políticas operacionais das agências multilaterais, né, que reforçam o objetivo da política de reassentamento involuntário, que é basicamente assegurar que as pessoas que são fisicamente ou economicamente deslocadas, né, de seus lugares de origem, como resultado de um projeto de desenvolvimento, não fiquem em situação pior, mas melhor do que estavam antes do projeto ser empreendido. Bom, o que a gente observa, o que eu observei nessa pesquisa, sobretudo com o contato direto com a comunidade e através da leitura dos bordados tridimensionais que a gente já vai ver, eu já vou mostrar para vocês, é que Altamira, sem infraestrutura, né, para lidar com o aumento populacional por conta do início dessas obras, e o crescimento da demanda de serviços, né, a gente observa um agravamento dos problemas sociais existentes, né. Então, Altamira vivenciou, e o caso de Belo Monte é ainda palco de muitas violações dos direitos humanos. Dentre essas violações, a gente tem o aumento no índice da prostituição de menores, estupro de mulheres na cidade de Altamira, assassinato de jovens por conta do aumento do crime organizado, violações do direito à alimentação das populações afetadas, quebra dos laços de vizinhança e mudança no modo de vida que essas pessoas tinham anteriormente, né? A minha pesquisa, basicamente, ela versa sobre essa tela que vocês estão vendo aí, ela é um bordado, né? Aí vocês podem ver que tem várias cenas que foram bordadas, né? Que falam de como que essas mulheres vivenciam ou como era antes. Então, tem uma série de narrativas de violação e violência, violação dos direitos humanos e violência. Tudo isso está contido nos bordados. Então, basicamente, o meu trabalho fez o quê? Recolher essas violações, né? Fazer uma vivência com a comunidade lá em Altamira, né? Com as mulheres do movimento dos atingidos por barragem, é um coletivo de mulheres dentro do movimento que organiza essa luta coletiva e esses bordados, né? E aí eu fui pegando esses depoimentos e confrontando isso com os relatórios, né, da Comissão de Defesa da Pessoa Humana, Conselho Nacional dos Direitos Humanos, Atlas da Violência e o próprio PBA. Bom, toda essa minha análise, ela passou pela questão eu utilizei o pensamento abissal do Boaventura Santos para fazer uma discussão teórica sobre como os corpos, como o vilipêndio da dignidade humana, ele é sentido nos países subdesenvolvidos, né? No que ele chama de sul global. Então, seria assim, um mundo dividido uma linha muito clara entre norte global e sul global. Esse norte e esse sul, ele não é geográfico, né? Mas ele é político e ele faz referência à falta de dignidade e as condições de subdesenvolvimento em que alguns países e algumas comunidades vivem, né? Então, as lutas, e ele considera que a forma de empreender luta, empreender resistência desse sul global é o que compõe a epistemologia do sul. Basicamente, o meu trabalho defendeu que esse bordado tridimensional colorido, produzido pelas mulheres afetadas por barragem, é uma forma de se fazer
de se produzir conhecimento a partir das epistemologias do Sul, tá? Bom, com relação ao aumento vertiginoso da violência na cidade de Altamira, o Conselho Nacional de Dignidade, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, desculpa, ele prevê que a escalada da violência foi tamanha que o município de Altamira passou a encabeçar a lista das 10 cidades mais violentas do país, com média de 124 assassinatos por 100 mil habitantes. Taxa superior verificada em Honduras, por exemplo, né? A gente observa que também, segundo esse mesmo relatório, a taxa de homicídio se manteve crescente desde 2009, mas atingiu seu ápice em 2015, que foi o ano de concessão da licença de operação. Com relação especificamente à quebra de laços de vizinhança, quando essas comunidades foram retiradas dos baixões de Altamira, aqui a gente pode ver duas imagens. Uma vista aérea de um dos 5 reassentamentos, que é o reassentamento urbano Jatobá, e a outra é uma arpilheira, né, esse bordado tridimensional colorido, colocando a condição dos bairros. Uma das questões que os deslocados consideram, tanto nas entrevistas que foram feitas quanto nos bordados, é que eles não foi respeitado como a organização que era feita antes, os vizinhos, como eram estabelecidas as ruas, a proximidade das pessoas. Quando as pessoas passaram para o novo bairro, além delas terem ficado mais de 7 quilômetros de distância do rio, dificultando muito a pesca, a gente tem que pensar que essas pessoas, essas comunidades, essas famílias viviam da pesca, né? Além dessa distância muito grande com o rio, não foi respeitado a forma como elas se organizavam ali. Eles misturaram, as ruas não ficaram as mesmas, né? E as casas eram padronizadas em 3 cores e elas tinham 3 tamanhos. Isso a gente pode observar aqui no bordado. Nesse bordado a gente observa também claramente ali o rio Xingu, ele tem um tecido sobre ele, né, que é o barramento, Belo Monte, e ali está escrito Belo Monstro, né? As mulheres deixam a mensagem também que a água e a energia não são mercadoria. Eu trouxe aqui rapidamente, porque é muito pouco tempo para falar de uma pesquisa bem extensa, então eu trouxe uma fala de uma das pessoas com quem eu conversei, uma liderança da comunidade do bairro Jatobá, e ela fala exatamente sobre a questão do vínculo que foi quebrado, né? Lá a gente morava mais próximo ao rio, então a maioria das famílias são famílias de pescadores. E aí, após a mudança para o reassentamento, teve todo esse impacto na questão da quebra do vínculo, dos laços comunitários que a gente tinha, das famílias que foram separadas. E nessa questão da economia deles, né, da forma de subsistência, a energia passou a ser mais cara para a gente. Antes, a gente pagava um talão de 30, 40 reais. Então, no reassentamento, passamos a pagar 200, 250, 300. O que eu percebi em contato com essas pessoas, muitas delas, inclusive, estavam vendendo as casas por não conseguir pagar as contas de energia, que antes eram muito baixas. E quando elas passaram para o reassentamento, além da questão das contas de energia, tem também o IPTU, elas não conseguiam manter aquela nova proposta de vida. Além disso, boa parte desses reassentamentos, quando eles foram entregues, eles não tinham todos os aparelhos do Estado, não tinham escola, não tinham postos de saúde, né? Então as pessoas tinham que se deslocar até o centro de Altamira, isso aí fica uma média de 7 quilômetros até o centro de Altamira para poder para poder ter acesso à escola, ônibus, não tem ônibus para esses reassentamentos. Quando eu fui, a gente tem que pegar um mototáxi, enfim, tem que ir por conta própria ou então de bicicleta. Especificamente no caso da quebra dos laços de vizinhança, a gente observa o esgarçamento do tecido que mantém esse grupo unido, coeso, né, que é a proximidade física. Quando a construção dos RUCs, né, dos reassentamentos urbanos coletivos, a Norte Energia não manteve a disposição das casas que havia no bairro antigo. Nesse quesito, sobre o direito da proteção à família e os laços de solidariedade social comunitária, o Conselho de Defesa da Pessoa Humana, ele avalia o seguinte, que os processos de deslocamento muitas vezes implicam na separação de grupos familiares extensos, né? Rompendo as redes de solidariedade comunitária, religiosa
e também financeira, porque esses grupos, quando eles acabam, você acaba tirando as pessoas da casa, né? Às vezes moravam com irmãos, com pais, você fragiliza financeiramente a família, né? E as redes de solidariedade fundadas no parentesco e vizinhança desempenham, em algumas comunidades, recurso fundamental para a coesão social e mesmo para a subsistência do grupo, ajuda mútua, mutirões, né? Ao contrário do que indicava o plano de atendimento da população atingida, da Norte Energia, e pareceres, né, do CDDPH e das diretrizes ambientais para projetos e construções de barragem e operação de reservatório, efetivamente não ocorreu a recomposição da vizinhança na comunidade estudada. Então, esse PBA da Norte Energia, ele limitou-se a caracterizar a área impactada como local de expressiva ocorrência de palafitas, o que lhes imprime uma significativa degradação ambiental. E também, notadamente, desconsiderou o modo de vida tradicional, né, das comunidades, que aprenderam a lidar com as cheias com as cheias do próprio Xingu, né? Muitos moradores do reassentamento eles não conseguem arcar com as despesas das tarifas, né? E isso se reflete no número de casas sendo colocada à venda, conforme relato da própria Elisângela, que é essa moradora e uma liderança muito importante para esse projeto das arpilheiras, né? Das mulheres, do coletivo de mulheres, que borda esse vilipêndio da condição humana nesses bordados. Então, basicamente, o desprezo às condições dignas de vida no deslocamento dos reassentamentos de Belo Monte é patente, né? Seja pela falta de aparelhamento, que é notável ainda hoje dos reassentamentos urbanos, deficitário ou inexistente, né? Conforme descrito pelos moradores e observados por mim na pesquisa e na estada em Altamira, né? Seja na violência operada na transferência dos atingidos que não puderam manter os laços de vizinhança do novo bairro. Eu trouxe aqui os links de publicações, tanto com relação a esse tema específico, né, que quem tiver interesse pode se aprofundar, quanto com relação às outras violações, né, e violências, que é a morte de jovens em Altamira por causa do tráfico de drogas e a vilipêndio sexual, né, exploração sexual na cidade de Altamira. Minha tese versa sobre isso e está nesse endereço eletrônico. Eu acho que é isso, eu não sei se eu passei do horário, mas agradeço sobretudo ao coletivo de mulheres do MAB, isso é muito importante falar aqui, porque sem a cooperação das mulheres, sem essa luta empreendida em favor da dignidade humana, seria impossível tratar e fazer um tema. Dizer também que elas me receberam com muito carinho e sempre abertas, né, para conversar sobre coisas tão delicadas, difíceis, né, de serem até transcritas por um trabalho. E o meu especial agradecimento vai para elas e à Universidade Federal do Tocantins também. Obrigada. Muito obrigada, Moniz. Eu interrompo com o compartilhamento, né? Interessante como a gente vê a repetição dos processos, tanto no Madeira como no Belo Monte, e provavelmente, né, com a Bolívia, a gente vai ter, já está tendo, né, o mesmo tipo de atitude de quem é responsável pelas usinas, né? Achei bem interessante as 3 exposições e fico particularmente contente também, porque são apresentações de 3 alunos de doutorado que estiveram envolvidos com a gente na constituição da rede, né, quase que desde o começo. Bom, eu não vou me delongar muito para abrir para as perguntas, que eu acredito que deva ter bastante gente ainda querendo fazer perguntas, e a minha sugestão é que sejam primeiro 2 perguntas, 2 ou 3 perguntas, e depois a gente responde e vai novamente para mais 3 perguntas, tá bom? A pessoa pode chamar aqui pelo áudio ou deixar a sua pergunta no chat. Vou abrir aqui o bate-papo para ver se já tem perguntas. Ainda não? Oi? Alguém gostaria de deixar alguma pergunta?
Pode fazer já a sua pergunta oral, Brent, por favor. Boa tarde. Vocês estão ouvindo? Sim. Então, primeiro, só parabenizar as 3 apresentações da Marlisa, Ali e da Moniz, todos ótimos, né? Algumas coisas que chamaram a atenção, e até perguntas. Me parece que esse conceito de Green Governance está muito em disputa, né? Inclusive, eu participei de uma iniciativa de Green Governance em Berkeley, e eu sei que tem conceitos muito diferentes. Tem conceitos que estão muito pautados em princípios de justiça socioambiental, em direitos humanos. Me parece que o tipo de Green Governance que a Ali estava referindo é mais no sentido de greenwashing, né? Das aparências, quando na realidade você tem projetos extremamente violentos, violadores de direitos, né? Outra coisa assim comum que eu achei entre todas as apresentações, como esse ocultamento, essa invisibilização de impactos acontece desde a fase de inventário, depois os EIAs, os PBAs, o monitoramento feito pelas empresas, o automonitoramento, né, todo esse fingimento de que é impacto direto e indireto, de que não existem emissões de gás de efeito estufa, que reflete as relações de poder, no final das contas, né, entre grandes empresas, empreiteiras, outras empresas, governos, grupos políticos que se beneficiam disso, bancos que são investidores, que são cúmplices e beneficiam disso. E até no caso do Madeira, uma relação de cooptação que houve entre o governo brasileiro e boliviano. Que a gente sabe que o governo boliviano foi muito dividido, né? O vice-ministro de Biodiversidade e Meio Ambiente foi extremamente contrário, a própria chancelaria no Brasil e o ministro de Relações Exteriores, mas teve uma espécie de briga de poder e a galera do Andy, que acabou se aliando, o palácio lá, venceu. Mas, assim, que é um jogo de poder muito pesado, né? E que a gente sabe que, assim, todo o processo de planejamento, licenciamento, financiamento, esses impactos são ocultados, só que na realidade acontecem, né? E a gente viu isso no caso, eu estava em Altamira na semana retrasada, no encontro de Xingu Vivo, ouvindo relatos ribeirinhos, desde o Rio Iriri até a Ressaca, na Volta Grande, como seus meios de vida foram inviabilizados, né, pelo empreendimento. Eu estava semana passada no Rio Telespires, ouvindo os indígenas, com uma grande mentira de que os impactos, não existem impactos ajusantes de uma barragem supostamente, na realidade, uma série de 4 barragens, supostamente fio d'água. Aí eu não sei, aí talvez a grande questão é assim, como é que a gente torna visíveis esses impactos, que é algo que a política pública deveria fazer, né? E como a academia pode contribuir para isso. Isso, a Cristiane Costa, que estava com a gente nessa inspeção que a gente fez com o Ministério Público no Telespires, ela estava levantando isso, tipo assim, pô, a gente vê no Telespires, no Belo Monte, essa mentira da ausência de impactos ajusantes. Será que não é possível chamar o IBAMA, chamar os outros órgãos, para que mudem suas rotinas, porque não pode continuar desse jeito. Então, não sei se vocês têm ideias nesse sentido, que pode mudar para enfrentar esse problema crônico que a gente vê e que acaba sendo ocultado por essas políticas de greenwashing, né? Eu só queria lembrar também, no caso de Santo Antônio em geral e Telespires também, houve questionamentos da concessão de crédito de carbono e houve um jogo pesado também para que críticos como pessoas muito qualificadas como Philip Fernside que não levassem a sério seus questionamentos, desde sobre as emissões, sobre os outros critérios que deveriam aplicar sobre a concessão de crédito de carbono, como adicionalidade, desenvolvimento sustentável, blá, blá, blá. Bom, eu deixo aberto se alguém quiser fazer mais alguma pergunta ou se já passo para as palestrantes responderem a sua opinião sobre a pergunta do Brent, que é como a academia pode tornar visível esses impactos. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Ou pelo menos contribuir, né?
Bom, como ninguém... A Simone vai perguntar? Ok. Pode fazer sua pergunta, Simone. A gente sempre faz duas e depois as respostas. Por favor. Então, estão me ouvindo? Que eu achei interessante, né, que, bom, no caso da pesquisa da Moniz, é bem clara o enfoque de gênero que ela traz, né, para como essas mulheres experienciam e expressam esses impactos de uma forma diferenciada, que talvez alguns impactos, como o próprio Brent estava colocando, e vocês colocaram, que ficam invisibilizados, mas que também talvez algumas populações e as próprias mulheres também ficam invisibilizadas nesses processos e na forma como eles são comunicados, né? Então, eu fiquei pensando até no aspecto do green, o mecanismo do desenvolvimento limpo, né? Green Development Mechanism, como isso, talvez uma questão de gênero traria, como ela é tratada, ou não é tratada, né? Dentro dessa política. E no caso do Madeira também, se a Marlis percebeu ou fez algum trabalho em que ficasse um pouco mais claro se existe uma perspectiva ou uma narrativa um pouco diferenciada por parte das mulheres. Obrigada. Ok, vamos abrir então para as respostas. ¿Por orden de exposición o como querramos? ¿Empiezo? Y por orden de exposición, pienso que es bueno, ¿no? Ok. Bueno, respecto a la primera pregunta, lo que yo entendí fueron dos cosas. Uno, que cómo se puede mejorar los procesos de diseminación de información hacia las comunidades y también cómo la academia puede visibilizar un poco también estos impactos, ¿no? No sé si está bien, pero eso fue lo que yo entendí que era un poquito la pregunta. Desde mi punto de vista, yo creo que como academia nosotros tenemos que tener parcerías, tenemos que tener comunicación con la sociedad civil. Tenemos que tener acercamiento con diferentes ONGs y también acercamiento con los gobiernos, ¿no? Me parece que es importante que los datos que nosotros recabamos y las informaciones que nosotros tengamos sean transmitidas y sean llevadas a la gente que realmente lo necesita de acuerdo a la mejor forma de entender de ellos. Por ejemplo, el lenguaje técnico o el lenguaje de investigación obviamente es un poco muchas veces difícil de entender si nosotros queremos ir a las comunidades donde de repente los comunarios ni siquiera han tenido la oportunidad de poder terminar primaria o secundaria, ¿no? Entonces nosotros debemos ser capaces de transferir o poner esa información de manera que sea clara y concisa, pero al mismo tiempo que no deje de ser verídica, ¿no es cierto? Y que se pueda dar. Al mismo tiempo, si hablamos de los tomadores de decisiones, el lenguaje que habla un tomador de decisión es completamente diferente al lenguaje académico. Y muchas veces ahí se encuentra un quiebre en donde el tomador de decisión dice no es muy largo o no entiendo, ¿no? Entonces yo creo que como academia nosotros debemos ser más conscientes de eso y de poder generar estas sinergias para poder diseminar nuestra información de manera clara de acuerdo al público objetivo al que nosotros queremos llegar. Y para mejorar, digamos, este trato de información, yo creo que mucho depende también de los procesos de gobernanza que se viven en nuestros países, ¿no? Muchas veces el hecho de no darle información clara es hecha adrede
o sea, queriendo por parte de muchas veces, ya sea de la empresa o ya sea de los gobernantes, o sea, que agarran solamente la parte que a ellos les interesa y la parte que no les interesa para sus proyectos o para ellos mismos, pues no la muestran, ¿no? Entonces ahí tiene que haber un empoderamiento de las comunidades locales para que ellas puedan exigir también el tener información clara y información verídica, ¿no? Yo pienso que es un trabajo que tiene que ir desde las comunidades y el empoderamiento de las comunidades y de la sociedad civil organizada para que puedan exigir procesos más claros de difusión de información. Y respecto al tema de género, la pregunta de Simone respecto al tema de género, justamente con Ali estábamos hablando ayer que queríamos incluir esta perspectiva de género en el proyecto que estamos trabajando, porque durante las intervenciones que tuvimos el año pasado, nos dimos cuenta que hay muchas mujeres que están encabezando esta lucha. Si nosotros nos ponemos a ver, por ejemplo, la directora de OCMA, Lidia Anti, es una mujer muy empoderada que va trabajando desde 1981 en temas de lucha por la tierra y el territorio, ¿no es cierto? Si vemos también a la mayoría de las lideresas de pueblos indígenas también que están luchando en Bolivia en pro del, o sea, para evitar estas grandes hidroeléctricas son mujeres, ¿no? Entonces sí se ve que hay una lideranza fuerte de parte de la mujer, pero también por otra parte se mira que en muchas comunidades de repente la mujer está como más callada, ¿no? Entonces uno puede ver estas dos realidades, ¿no? Uno donde ves mujeres muy empoderadas que lideran los espacios, que están haciendo la lucha de la movilización, pero de repente en otras instancias vos ves que las mujeres no tienen mucho espacio de participación. Entonces, realmente el proyecto no ha tenido un componente de género antes, pero sí estamos queriendo en este segundo año incluir un componente de género porque nos parece que es importante visibilizar este tema de acuerdo a las observaciones que hemos tenido desde el año pasado. Vamos passar para Muniz ou Ali, que queiram responder também as perguntas. Essa questão de gênero, eu gostaria de falar um pouco, porque, claro, não deu para falar nada sobre isso na apresentação, basicamente, mas eu, linkando a fala da Marlis, a gente tem que ver o seguinte, no caso específico das arpilheiras, né, é um tipo de fazer política a partir desse olhar feminino, de como elas recebem, como o vilipêndio chega a esses corpos, chega a elas, como agulha e linha é uma coisa que elas sempre tiveram acesso, né? Então, uma das questões da tese, uma das questões do debate é fazer política e ocupar espaços, porque elas ocuparam espaços tanto na mídia como de exposições nacionais, a partir de sua própria lógica, de sua própria forma de conceber, de criar essa proximidade corpórea com as outras, porque isso é construído coletivamente. Então, essas lutas de mulheres, como a Marlis disse, sim, quase sempre elas estão no centro de defesa da comunidade, né? E no caso específico das arpilheiras, né, desse bordado tridimensional colorido aí, produzido pelas mulheres do MAB, e eu observei claramente que é uma forma de fazer política a partir das mãos delas, de ocupar lugares. Então você tem que pensar também essa questão, esse componente de gênero, ele é bem importante, porque não necessariamente a forma de organização feminina vai produzir resultados de política da forma esperada por um modelo social político baseado no patriarcado. Então, eu acho que quem for fazer uma análise como essa tem que levar isso em consideração, né? Yeah, and I can add to that. It's incredibly important, and my work does not deal exactly with that, but through the process of doing interviews and spending time in communities, I realized how important that was. And especially, for example, the work of Professora Gracinha Aruni. So her work has done a lot to show that different spaces in rural communities, or the importance of spaces
especially, for example, associations. So lots of community decisions are done through rural associations, which is typically a male space. And so there's different like ways of identifying. Many agricultural women don't identify themselves as, say, like a farmer, yet their husbands do, yet they're doing the actual same work day to day, but they don't have access to that space where decisions are being made. So then with the governance of impacts through dams, most of that takes place through associations, which are mostly male dominated. So obviously you have this very clear connection between spaces that are already male and where decisions are being made, and then how the companies are coming in and who they're actually talking to. And so I did not deal directly with that in my work. I think it's super important. And I think, I mean, that's definitely an avenue that's in dire need of attention. And Marlise and I are going to try to deal somewhat with that in the future in our work here coming up this summer. But it is critical. Bom, obrigada, meninas, novamente pelas respostas. Eu não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Eu gostaria de fazer uma. Primeiro, lembrar vocês que esses seminários é uma preparação para que a gente possa trazer sugestões também para como melhorar esse processo, que é o nosso objetivo maior do nosso workshop, que foi postergado, temporariamente adiado, talvez a gente ainda consiga executá-lo esse ano, mas a partir das apresentações a gente vê que os processos eles se repetem, que os impactos são inúmeros e, como o Brent falou, até agora a gente não conseguiu tocar, tornar mais visíveis esses dados e fazer com que isso mude a gestão ou que atinja os governadores para uma nova política. Aí vou fazer uma única pergunta que vocês podem, uma das três ou as três podem responder. Durante a revisão bibliográfica de vocês, ou durante todo esse tempo que vocês vêm trabalhando com hidrelétricas, vocês conseguiram observar algum lugar, ou leram sobre algum lugar que de fato foi implementado a gestão participativa ou a governança verde, algum lugar de sucesso que seria talvez um exemplo que poderia estar sendo apresentado a esses gestores? Se tivesse realmente conseguir, em especial com relação à governança verde, né? Apesar de que eu pessoalmente considero essa prática das mulheres, né, da Arco-Verde muito interessante, né? É uma forma de fortalecimento, mas vou deixar vocês responderem. Eu acho, não que eu não achei nenhum caso de sucesso, mas eu acredito que o coletivo de mulheres do MAB, essa forma de se organizar sim, uma forma de você trazer discussão sobre coisas que eram pouquíssimo faladas, a articulação da própria comunidade, como a comunidade se organizou a partir do movimento social, claro, né? Isso não está deslocado do movimento social. Eles tiveram alguns avanços, pequenos em relação ao tamanho dos impactos, né, e da violência sofrida, mas eu considero que essa forma de organização coletiva, essa produção de conhecimento, de resistência, né, a partir das histórias de vida, sejam do antes, seja do durante, ou dos impactos do depois, é uma forma de organização social interessante, porque você mantém as pessoas juntas, você faz debates nas oficinas do MAB, essas mulheres debatem, elas trocam ideias, trocam experiências, trocam experiências de luta, de sofrimento. Então, no interior dessa luta de resistência, nasce e aflora, vamos dizer assim, muito, muito conhecimento, e isso deixa o tecido social mais fortalecido. Eu considero que é uma experiência de sucesso, sim, vamos dizer assim, uma forma de agregar, né, essas pessoas numa luta, numa resistência de condições melhores, né, mesmo que diante de tanto vilipêndio, né, da condição humana. Marlise e Ali, querem comentar alguma coisa? Tem algum caso de sucesso? Bueno,
durante todo este tiempo que hemos estado nosotros buscando casos de estudios y todo eso para ver cómo el tema de la movilización de las organizaciones sociales o organizaciones indígenas han logrado ya sea mitigar o parar la construcción de grandes represas, hemos podido identificar 2 casos en Bolivia. Uno que es del el CIMTA, que es el centro organizado de los Takana. Ellos vienen organizándose y haciendo bastante fuerza para parar el tema de la hidroeléctrica de Balachepete. El gobierno anterior de Bolivia estuvo trabajando, o sea, querían ellos ya implementar, ya varias veces fueron los de la empresa a querer hacer los estudios de prefactibilidad, factibilidad, y hasta el momento, gracias a toda la movilización, a partir de la organización del pueblo Takana, han logrado parar eso, ¿no? Entonces, no sabemos qué es lo que vaya a pasar más adelante, pero sí hemos visto que a través de estos procesos de movilización y organización de estos pueblos indígenas, ellos sí han logrado detener momentáneamente la construcción de la represa. Por otro lado, también tenemos el caso de Rositas, que es un poquito, eso queda un poco más al sur en Santa Cruz. Esto es con el pueblo guaraní, si no me equivoco, que ellos también han estado luchando y una mujer es una de las lideresas, ahorita no recuerdo el nombre de ella, que ellos igual han estado luchando y hasta el momento han logrado parar la construcción de las represas Rositas. Estoy hablando que no es una decisión final todavía porque como ahorita Bolivia está en un proceso de transición política y dentro de los planes de gobierno de todos los postulantes a ser presidente de Bolivia, no se ha salido del sistema extractivista. Entonces, dentro de todos los planes en el tema medioambiental, se sigue viendo las hidroeléctricas como energía limpia y se las sigue viendo como una posibilidad que va a traer mejoras económicas y también que va a traer desarrollo a la región. Entonces, no ha habido ese cambio de shift, no ha habido ese cambio en la mentalidad de las propuestas de los que están postulando, entonces no sabemos realmente qué es lo que vaya a pasar de aquí hasta fin de año. Sin embargo, hasta el momento estos 2 casos se han mantenido fuertes, logrando parar. Y lo que nosotros queremos hacer este año es un poquito analizar más eso, o sea, cuáles han sido los pasos, los procesos que los han llevado a ellos a lograr esos resultados, ¿no? Entonces estamos organizándonos también para un poquito dig deep into that y ver cuáles son esos procesos y esos resultados y qué técnicas, qué tools and strategies ellos han utilizado para lograr esos resultados. É interessante que as iniciativas são mais de mobilização. Ali, você quer comentar alguma coisa? I can't think of anything besides what Marlise said, those examples of success, but in terms of actually well-functioning green governance that I am aware of, I am at a loss for examples. Então, eu particularmente compartilho com vocês essa impressão de que a gente tem muitos impactos e poucos exemplos de sucesso. Foi por isso a pergunta, já que vocês fizeram uma longa revisão biográfica, então, se alguma coisa de novo, em especial depois a pergunta do Brent, se existem casos onde a gente já está conseguindo atingir mudanças efetivas no governo. Mas é isso. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Sei que a gente já ultrapassou um pouco o nosso horário, mas hoje em especial nós temos 3 palestrantes, então era esperado que a gente demorasse um pouco, né? Caso não tenha nenhuma pergunta aqui também no chat, ninguém quiser fazer mais nenhuma pergunta, então nós vamos finalizar o nosso webinário. Novamente agradecer aos palestrantes, agradecer a todos que estão participando conosco. Esse nosso seminário tem tido bastante sucesso, a gente vai deixar para quem não pôde participar durante toda a fala também gravado no nosso site, e nós estamos tentando fazer a tradução também de todas as apresentações, por enquanto em português e inglês, mas para poder socializar
o máximo com a sociedade, outros atores e também com pesquisadores, tá bom? Bom, obrigada a todos e até o nosso próximo webinário. Obrigada. 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 Tchau, Pela tchau. oportunidade. Bye. Tchau. Bye. Bye, bye.